Mãe, olha só que lindas são as Maldivas. Pela quinta vez, meu filho estendeu um folheto de viagem brilhante sobre a minha mesinha de centro, falando com entusiasmo sobre as próximas férias em família, para as quais eu não estava convidada. De novo, tenho 65 anos e dessa vez decidi que já era o suficiente. Reservei uma viagem solo para o Egito com R$ 3.000 da minha aposentadoria. Se eles não me aceitarem, tudo bem, começarei a viver para mim. Meu nome é Lúcia, tenho 65 anos. Desde que meu marido faleceu, criei meu filho, Daniel, sozinha. Economizei a duras penas para poder pagar os estudos dele. Vendi nossa antiga casa para ajudá-lo a comprar a dele e entreguei a maior parte dos meus cheques de aposentadoria para sustentar a família dele. Mas, ao longo dos anos, toda vez que Daniel e sua esposa viajavam, eu sempre ficava de fora. A primeira vez disseram que não havia espaço suficiente no carro. A segunda, que a reserva do hotel acidentalmente não tinha uma cama extra. A terceira disseram que eu não estava bem o suficiente. A quarta vez, eles nem se deram ao trabalho de inventar uma desculpa. E agora, pela quinta vez, ao ver as fotos de praia deles inundando as redes sociais, senti algo dentro de mim esfriar. Se eles não me aceitam nos planos deles, talvez seja a hora de criar os meus. Vamos ver quem realmente precisa de quem. Naquela noite, Daniel chegou com um grande sorriso e uma pilha de folhetos coloridos. Mãe, olha que lugar! Ângela e eu decidimos levar o Ícaro para as Maldivas no próximo mês. Apenas nós três, por uma semana. Vai ser incrível. Ele espalhou as imagens sobre a mesinha de centro. O oceano é tão azul, as praias tão brancas. O Ícaro vai adorar. Larguei minha costura e procurei meus óculos de leitura. As fotos eram impressionantes. Céus azuis, palmeiras, bangalôs sobre águas turquesas. Parecia saído de um sonho. É lindo, assenti. O Ícaro deveria ver o mundo. Fiz uma pausa sorrindo. E quando nós vamos? Eu deveria começar a fazer as malas. O rosto de Daniel se contorceu. Seu sorriso desapareceu. Ele baixou o olhar para os folhetos, claramente procurando as palavras. Ah, mãe, é que as Maldivas são muito longe. O voo é longo e com a sua saúde. Minha saúde? Levantei uma sobrancelha. O médico disse que eu estava em excelente forma há apenas 2 meses. Eu sei, ele murmurou. Não é isso. É só que a comida, o clima, todo o ambiente pode ser difícil para você se adaptar. E como o Ícaro é tão pequeno, teremos que nos concentrar nele. Talvez não tenhamos energia para... Entendi. Eu disse em voz baixa, mantendo um tom sereno. Bem, divirtam-se muito. Tenham uma boa viagem, mãe. Não se preocupe, eu vou te trazer algo gostoso. Ele ofereceu rapidamente. Da próxima vez que fizermos algo mais perto de casa, te levaremos. Eu prometo. Da próxima vez. Eu já tinha ouvido essa frase 4 vezes antes. Depois que ele saiu, sentei-me no sofá para olhar os folhetos que ainda estavam sobre a mesa. As Maldivas eram realmente lindas, mas não para pessoas como eu, não para mães que não eram mais úteis. 3 dias depois, as redes sociais de Daniel estavam cheias de fotos. Ícaro sorrindo no aeroporto. Selfies no avião. Os 3 de pé, em águas cristalinas, parecendo uma família de revista. Ícaro tem apenas 5 anos. Eu o criei desde que nasceu. Eu o busquei na creche. Sentei com ele durante suas febres e birras. Levei-o à emergência às 2 da manhã, quando Ângela e Daniel estavam muito ocupados. Segurei sua mão em seus pesadelos e o ensinei a segurar uma colher. Mas quando chegou a hora de tirar férias em família, eu não pude. Lembrei-me de algo que meu falecido marido disse uma vez. Lúcia, quando os filhos crescem, você tem que aprender a deixá-los ir. Você não pode esperar que eles continuem girando em torno de você. Eu quis discutir com ele na época, mas agora eu percebo. Ele estava certo. Ainda assim, ficar de fora dói muito. No 4º dia, Ângela me fez uma videochamada. Na tela, os 3 estavam sentados em um restaurante à beira da praia, banhados pelo brilho do pôr do sol. A cena parecia saída de um cartão postal. Lúcia, não é lindo? Disse Ângela, virando a câmera para me mostrar o oceano ao longe. O Ícaro está se divertindo muito. Ele não para de dizer que adoraria que você estivesse aqui. Sério. Forcei um sorriso. Onde ele está?
Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ícaro, vem aqui! A vovó quer te ver! Ela gritou. Alguns momentos depois, o rostinho bronzeado de Ícaro apareceu na tela, iluminado com um grande sorriso. Vovó, eu vi tantos peixes e até uma tartaruga. Que incrível, meu amor! Estou tão orgulhosa de você! Só de vê-lo, meu coração se alegrou. Você sentiu falta da vovó? Sim. Ícaro assentiu. Por que você não veio com a gente, vovó? Papai disse que você não queria. Fiquei paralisada. Olhei além da câmera para onde Daniel estava sentado. Ele também tinha ouvido Ícaro claramente. O rosto dele se contraiu de desconforto enquanto ele rapidamente pegava Ícaro e o tirava do enquadramento. Lúcia, ele é só uma criança, disse Ângela com um sorriso forçado. Ele não sabe o que está dizendo. Descanse em casa. Voltaremos logo. Quando a ligação terminou, fiquei sentada no sofá olhando para a tela apagada. As palavras de Ícaro me atravessaram como uma lâmina. Então essa era a história, que eu não queria ir. Não que eu não tivesse sido convidada. Comecei a repetir tudo na minha cabeça. Depois que Daniel se formou na faculdade, vendi a casa em que vivi por mais de 30 anos para ajudá-lo a pagar a entrada da dele. Mudei-me para um pequeno apartamento de um quarto em um prédio antigo, grande o suficiente para mim e para mais ninguém. Quando ele se casou, dei a eles cada centavo das minhas economias para ajudar a cobrir o casamento, os móveis e os eletrodomésticos. Quando Ângela engravidou, larguei meu trabalho de meio período no supermercado para ficar em casa e cuidar dela. E quando Ícaro nasceu, ele se tornou meu mundo inteiro. Dei o melhor de tudo, meu tempo, minha energia, meu coração. E o que recebi em troca? Desculpas, promessas vazias, exclusões repetidas disfarçadas de, da próxima vez, te levaremos. Naquela noite, Daniel postou novamente uma foto sorridente da família em seu bangalô sobre a água com a legenda: um tempo perfeito em família. Gratos por tudo. Tempo perfeito em família. Eu não sou parte dessa família. Desliguei o telefone, mas não consegui dormir. Revirei na cama até de madrugada. Lembrei-me das palavras do meu marido, sua voz suave, mas firme. Lúcia, viva para você. Pare de girar em torno dos outros. Talvez ele estivesse certo. Talvez fosse hora de começar a pensar em mim. Na manhã seguinte, fui ao banco e retirei minhas economias. Eu tinha guardado esse dinheiro caso Daniel precisasse de ajuda, mas agora decidi usá-lo para outra coisa, para mim. Naquela tarde, entrei em uma agência de viagens e me inscrevi para uma viagem em grupo de 15 dias para o Egito. A moça da recepção parecia saída de uma capa de revista, radiante, jovem e cheia de entusiasmo. Ela digitava e sorria para mim. Viajar sozinha, genial! Este é o nosso pacote mais popular. Pirâmides, templos de Luxor, cruzeiro no Nilo e até um acampamento ao amanhecer no deserto ocidental. Assenti, peguei a caneta e assinei a última página do formulário de confirmação. Sim, eu disse com um sorriso. É hora de fazer algo só para mim. R$ 3.000, quase 3 meses dos meus cheques do INSS. Antes eu hesitava em cada real, mas dessa vez não. Dessa vez eu queria gastá-lo com ousadia. Eu queria ficar de pé, em frente à esfinge e ouvir o eco do vento através da pedra antiga. Eu queria dormir no convés de um cruzeiro com as estrelas brilhando sobre o Nilo. Eu queria morder carne de rua grelhada e beber chá de menta com xarope até que pudesse saborear a vida novamente. Até que pudesse dizer, eu ainda estou aqui. Quando Daniel e sua família voltaram, eu estava fazendo as malas. Bateram na porta justo quando eu estava em dúvida se levava ou não minha nova jaqueta. Mãe, já voltamos. A voz de Daniel chegou pela porta, alegre e vívida. Te trouxemos algo. Abria e encontrei os 3 ligeiramente bronzeados, cansados, mas de bom humor. Ícaro me viu e correu direto para os meus braços, enrolando-se em minhas pernas. Vovó, senti tanto a sua falta. Ícaro sorriu radiante para mim, com o rostinho corado e brilhante. Eu te trouxe uma concha. Ajoelhei-me e o abracei. Assim, quase toda a minha raiva se dissipou. Aconteça o que acontecer, Ícaro era inocente. Ele me amava de verdade. A vovó também sentiu sua falta, meu amor, eu disse, beijando sua bochecha quente.
Onde está a concha? Ele vasculhou sua pequena mochila e tirou uma caixinha. Ao abri-la, revelou um punhado de lindas conchas. Eu encontrei na praia. As mais bonitas são para você. Obrigada, meu amor. A vovó adora. Peguei a caixa e um calor sereno inundou meu coração. Daniel e Ângela o seguiram para dentro com os braços carregados de sacolas de compras. Lúcia, olha! Ângela ergueu um lenço azul de seda. Temos isso para você. É seda autêntica, super leve. E isso, óleo de coco, ótimo para sua pele. Obrigada, respondi educadamente, aceitando os presentes. Daniel olhou ao redor da sala de estar e seus olhos pousaram no folheto de viagens aberto sobre a mesinha de centro. Mãe, o que é isso? Vou para o Egito na semana que vem, eu disse calmamente. Uma viagem em grupo de 15 dias. O silêncio invadiu a sala. Daniel e Ângela trocaram olhares de surpresa. Egito? Daniel franziu a testa. Mãe, é muito longe. Nós nos preocupamos que você vá sozinha. Com o que se preocupar? Não sou uma criança. Eu disse enquanto continuava a dobrar roupas e guardá-las na mala. E vou em grupo, é totalmente seguro. Mas o Egito pode ser difícil. O clima, a comida, pode não ser confortável para você. Ângela disse com doçura. Talvez você pudesse esperar até que Daniel tenha tempo e vamos para um lugar mais perto. Parei o que estava fazendo e olhei para eles. Não foram vocês que disseram que eu não estava em condições para viagens longas? Agora estão preocupados. Minha voz era firme, mas fria. Mãe, não foi isso que quisemos dizer. Daniel começou. O que vocês quiseram dizer então? Eu o interrompi. Não fui convidada para as Maldivas, então escolhi um lugar para onde eu podia ir. Além disso, já paguei. Não ir seria um desperdício. Quanto você pagou? Perguntou Daniel. 3.000. 3.000? Exclamou Ângela. Que caro. Por que você não nos contou antes? Contar o quê? Eu bradei com a paciência esgotada. Gastar meu dinheiro. Você falou comigo antes de reservar a viagem? Daniel fez uma careta ao compreender o peso por trás das minhas palavras. Mãe, você ainda está brava com a gente? Por que eu ficaria brava? Soltei uma risada amarga. Sem dúvida vocês três são a família perfeita. Por que uma estranha como eu ficaria brava? Não diga isso, protestou Ângela. Você não é uma estranha. Sério? Olhei-os nos olhos. Eu lhes lembro Flórida. Não há espaço no carro. Havaí. O quarto do hotel ficou bagunçado. Japão? Não é saudável o suficiente. França? Nem se deram ao trabalho de dar uma razão. E dessa vez você disse ao Ícaro que eu não queria ir. O rosto de Daniel ficou vermelho de vergonha. Mãe, nós não queríamos... Não fizeram de propósito. Então, o que quiseram dizer? Alcei a voz. Vendi minha casa para te ajudar a comprar a sua. Te dei minhas economias. Crio seu filho como se fosse meu. E depois de tudo isso, ainda não mereço uma maldita vaga em um avião? Ícaro, assustado com nossas vozes altas, começou a chorar suavemente, escondendo-se atrás das pernas de Ângela. Vê-lo chorar partiu meu coração. Amoleci e baixei a voz. Esqueçam, acabou. Vocês já se divertiram e eu vou me divertir. Mãe, Daniel tentou novamente. Não há mais nada a dizer. Eu o despedi com um gesto. Vocês deveriam ir. Tenho que terminar de fazer as malas e fazer algumas compras. Eles ficaram ali um momento sem palavras. Depois, em silêncio, viraram-se e foram embora com Ícaro ainda agarrado a Ângela. Depois que eles saíram, sentei-me no sofá com uma mistura de emoções. Talvez eu tivesse sido um pouco ríspida antes, mas depois de conter tudo por tanto tempo, mais cedo ou mais tarde tinha que sair. Naquela noite, Daniel ligou. Mãe, você realmente vai para o Egito? Claro, já paguei, eu disse com firmeza. Quando? Quando você voltará? A voz dele parecia um pouco abatida. 15 dias. Está tudo no itinerário. Arqueei uma sobrancelha. Por quê? Sem motivo, ele murmurou. Depois, uma pausa. O Ícaro vai sentir sua falta. Já sente sua falta. Ele tem perguntado por você. Isso me amoleceu por um momento, mas não cedi. Bem, eu disse. Talvez seja a hora de ele aprender o que é sentir falta de alguém. Você disse que ele ainda é uma criança, certo? Então que ele entenda. A vovó também pode ir embora. Mãe, preciso dormir. Eu o interrompi. Amanhã levanto cedo.
Desliguei e fiquei na cama com os sentimentos à flor da pele. Claro que sentiria falta de Ícaro, mas eles precisavam entender. Não sou empregada deles. Eu também tenho uma vida. No dia seguinte, fui às compras para a viagem. Botas de trekking, um chapéu de aba larga, uma boa garrafa térmica. O total somou quase R$ 1.000. A Lúcia de antes teria estremecido com o preço, mas agora gastar comigo parecia bom. No caixa, o jovem atendente olhou para cima com curiosidade. Está planejando uma caminhada, senhora? Não, eu disse orgulhosa e sorrindo. Egito, sozinha. Uau, que legal! Ele sorriu, levantando o polegar. Ainda não me atrevo a viajar sozinha. Saí daquela loja com um pouco mais de energia. Sentir a admiração de alguém jovem me fez sentir bem. Naquela noite, Ângela me enviou uma mensagem. Lúcia, Daniel tem estado de mau humor o dia todo. Não para de se culpar. Não queríamos te deixar de fora, simplesmente não pensamos direito. Suas palavras amoleceram meu coração, mas então lembrei-me de todos aqueles anos, todos aqueles momentos. Respondi, está tudo bem, o que passou, passou. Agora estou me concentrando em mim. Outra mensagem chegou rapidamente. Ícaro tem perguntado quando você vai vê-lo novamente. Esse golpe foi mais forte. Ícaro era minha fraqueza. Eu daria o que fosse por ele, mas dessa vez precisava manter o rumo. Falaremos quando eu voltar do Egito, escrevi. Os dias seguintes transcorreram com tranquilidade. Daniel e Ângela não apareceram em casa e mal ligaram. Mantive-me ocupada, fazendo as malas, lendo blogs de viagens, fazendo listas. Sentia-me bem pensando apenas em mim. Na noite anterior à minha partida, estava fazendo uma última checagem da bagagem quando a campainha tocou. Abri e lá estava Ícaro de pijama, descalço, agarrando um bichinho de pelúcia. Ele tinha os olhos vermelhos. Era evidente que ele havia fugido. Ícaro, o que diabos? O peguei no colo instantaneamente. Seus pais sabem que você está aqui? Ele negou com a cabeça. Eu não fugi. Vovó, você realmente vai embora? Meu coração se partiu instantaneamente. Abaixei-me, abraçando-o forte. A vovó vai viajar. Voltarei logo, eu prometo. Mas papai disse que você está zangada, que não nos ama mais. A voz dele quebrou e as lágrimas rolaram. Vovó, eu vou me comportar. Não vou mais ser mal. Por favor, não me deixe. Seus soluços me rasgaram. Para uma criança, minha partida significava abandono. Em seu pequeno mundo, significava que eu não o amava. Oh, meu amor! Sussurrei, abraçando-o forte. A vovó nunca poderia deixar de te amar. Nunca, jamais. Você é minha pessoa favorita no mundo. Então por que você está indo embora? Ele gritou no meu ombro. Não quero que você vá. Como você explica a uma criança de 5 anos o peso do ressentimento adulto? Como você diz a ela que o amor pode coexistir com a dor? Que até as vovós precisam ser incluídas, ser vistas? Antes que eu pudesse responder, ouvi o barulho de passos lá fora. Daniel e Ângela entraram correndo, sem fôlego e com pânico no olhar. Assim que viram Ícaro em meus braços, respiraram aliviados. Ícaro, você nos matou de susto, repreendeu Daniel, embora a preocupação superasse a raiva em sua voz. Eu queria ver a vovó. Ícaro se agarrou a mim com força. Não quero que ela vá embora. Ângela deu um passo à frente com os braços estendidos para pegá-lo, mas Ícaro se afastou. Não vou para casa, quero ficar com a vovó. Ao observá-lo, meu coração se apertou. Era apenas uma criança, inocente e pura em seu amor por mim, que só precisava se sentir querido. Ícaro, sussurrei acariciando suas costas. A vovó promete que voltará logo. Ok, vou te trazer presentes. Um monte. E um chapéu legal. Sério? Ele disse entre soluços, levantando seus olhos cheios de lágrimas para os meus. Sério, quando é que eu te menti? Beijei sua bochecha úmida. Mas agora você precisa ir para casa dormir um pouco. Amanhã você tem creche. Ele hesitou, mas finalmente assentiu. Daniel o pegou com cuidado, pronto para ir. Na porta, Daniel se virou para mim. Mãe, a verdade é que sim, pensávamos em te convidar para essas viagens. Sempre é. O quê? O quê? Perguntei. Ele baixou o olhar. Pensei que talvez seu estilo de vida não se encaixasse no nosso. Eu me preocupava que você não gostasse.
Pensei que talvez você preferisse a paz e a tranquilidade. E você alguma vez me perguntou? Perguntei com calma, mas com firmeza. Como você saberia o que eu gosto se nunca me perguntou? Daniel não teve resposta. Esqueçam, eu disse, dispensando-o com a mão. É coisa do passado, vocês deveriam ir, tenho que madrugar. Depois que eles saíram, sentei-me sozinha na sala, cercada pela minha bagagem. 1000 pensamentos me rondavam a cabeça. Talvez eu estivesse fazendo a coisa certa. Talvez pela primeira vez fosse hora de viver para mim. Na manhã seguinte, levei minha mala para o saguão do hotel, onde o grupo de turistas estava se reunindo. Nosso guia, Caleb, um egípcio alegre de uns 30 anos, estava na frente segurando uma pequena bandeira, cumprimentando a todos com um amplo sorriso e uma voz ressonante. Bem-vindos ao Egito, amigos. Pelos próximos 15 dias, exploraremos juntos esta terra antiga e mágica. Das pirâmides ao Vale dos Reis, de cruzeiros no Nilo aos templos de Abu Simbel, esta viagem será inesquecível. Éramos 18 no total. A maioria era de meia idade ou mais velhos como eu. Éramos acompanhados por alguns casais mais jovens, um deles claramente em lua de mel. Sentei-me junto à janela do ônibus e observei as ruas movimentadas do Cairo se perderem na distância. A cidade fervilhava de mercados e trânsito e, ainda assim, uma estranha calma se apoderou de mim. Era a primeira vez que viajava sozinha para o exterior. Sentia-me animada e nervosa ao mesmo tempo. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Daniel. Mãe, cuide-se. Avise-nos se precisar de algo. Simplesmente respondi. Ok. E então mudei o telefone para o modo avião. Para esta viagem, eu não queria nenhuma interrupção. Aterrissamos em Luxor, às 3 da tarde. O ar era quente e seco, impregnado do aroma dourado do sol do deserto. Nada a ver com o frio úmido da costa leste. Naquela noite, nos hospedamos em um velho hotel junto ao Nilo. Meu quarto tinha persianas de madeira e um charme colonial. Gravei um vídeo curto e o enviei para Ícaro, dizendo que a vovó havia chegado sã e salva ao Egito. Pouco depois, Daniel respondeu com um clipe. Ícaro estava na cozinha com o cabelo bagunçado de dormir, dizendo: Vovó, cuide-se, estou te esperando. Meus olhos se encheram de lágrimas. Aquele menino, acontecesse o que acontecesse, continuava sendo a âncora do meu coração. No dia seguinte, nossa verdadeira aventura começou. Primeira parada, o Templo de Karnak. As colossais colunas de pedra se erguiam como antigos guardiões, banhadas pela luz do sol e projetando sombras tão atemporais quanto a própria história. Tirei foto após foto e as publiquei nas minhas redes sociais. Logo, os comentários começaram a chegar. Cláudia, da vizinhança. Lúcia, você é incrível. Que corajosa viajar sozinha. Antigos colegas de trabalho intervieram. Você está fantástica. Você está radiante, Lúcia. Suas palavras despertaram algo em mim. Senti-me bem. Não, senti-me bem por ser vista não apenas como a mãe ou a avó de alguém, mas como uma pessoa com pleno direito. E Daniel e Ângela? Nenhum único curtir, nenhum comentário, nem mesmo uma visualização. Doeu um pouco, mas então olhei para cima, para as intrincadas esculturas de mais de 3.000 anos de idade, para o crepúsculo dourado que pairava sobre o Nilo e deixei essa dor se dissolver na brisa ancestral. No terceiro dia, partimos para Assuã, parando no meio do caminho em uma aldeia tradicional núbia. Era a primeira vez que eu experimentava uma vida cotidiana tão distinta da minha. Pães achatados assando sobre brasas, tecidos tingidos à mão com cores vibrantes, famílias criando camelos e crianças dançando ao nosso redor, cantando canções que eu não entendia. Havia um senhor mais velho em nosso grupo, de Brasília, chamado Carlos. Ele tinha 76 anos, apenas alguns a mais que eu, e sua história me comoveu profundamente. Minha esposa faleceu há 3 anos. Ele disse enquanto tomávamos chá de menta sob um dossel tecido. Meus 2 filhos moram em Singapura e Amsterdã. Estão muito ocupados para voltar para casa. Então, fiquei sentado no meu sofá em Belo Horizonte, olhando para a parede por meses. Um dia acordei e me pensei, já basta. Arrumei as malas e fui embora. Esta é a minha 12ª viagem solo para o exterior.
12! Eu o olhei piscando com espanto. Ele riu com vontade. Do que ter medo? Só temos uma vida. Não nasci para ser um cenário na história de ninguém. Meus filhos têm suas vidas e eu mereço a minha. Suas palavras me atingiram como um martelo. Naquele momento, percebi que talvez eu precisasse ser mais como Carlos. Parar de prender minha identidade ao meu filho e ao meu neto. Parar de esperar que eles encontrassem tempo ou olhassem para trás. Eu precisava do meu próprio mundo. No quarto dia, viajamos para o sul de Luxor e visitamos uma maravilha escavada nos penhascos, Abu Simbel. A dourada luz da manhã derramava-se sobre as enormes estátuas de Ramsés II, com rostos serenos e orgulhosos, como se contassem em silêncio histórias de milhares de anos atrás. Abaixo dela, estendiam-se as tranquilas e azuis águas do Lago Nasser, espelho do céu e da pedra, como um segredo compartilhado entre a terra e o céu. De pé no mirante, com o vento do deserto roçando minhas bochechas, senti algo se abrindo em meu peito, algo que eu desconhecia que estivesse fechado. Paz, assombro, espaço para respirar. E pensei em Roberto, meu falecido marido. Se ele ainda vivesse, teríamos vindo juntos. Ele sempre dizia que queria ver uma pirâmide de verdade, ficar ao lado do Nilo e tirar uma foto para na lareira. Mas agora eu estava aqui sozinha e ainda estava bem, ainda cheia, ainda minha. Meu telefone vibrou. Era uma videochamada de Ícaro. Ele estava sentado à mesa de jantar com uma colher em uma mão, sorrindo ao me ver. Vovó, onde você está? Que bom que você está bem. Girei a câmera para o lago. Este é o Lago Nasser, meu amor. E esse é Abu Simbel atrás de mim. Não é lindo? Uau, que legal! Ele aplaudiu. Tem crocodilos no lago? Sim, tem, mas a vovó não tem medo. Sorri. Porque a vovó é super corajosa. Ele soltou uma risadinha, mostrando aqueles 2 dentinhos que eu tanto gostava. Eu acredito em você. No canto da tela, pude distinguir Daniel e Ângela também jantando. Eles permaneceram fora da câmera. Não disseram uma palavra. Meu coração se agitou com algo tácito, mas a risada de Ícaro, leve e clara como o vento ao longo do Nilo, dissipou tudo suavemente. No 5º dia, entramos na borda do Saara. Quilômetros e quilômetros de areia dourada se estendiam diante de nós, brilhando como um mar silencioso e ardente sob o pôr do sol. Pela primeira vez na minha vida, subi em um camelo. No início, estava nervosa com a forma como meu corpo balançava a cada passo, mas esse medo logo deu lugar a algo emocionante, algo novo. Alguns dos viajantes mais jovens me ajudaram a tirar fotos e postei uma em que apareço sorrindo no topo de uma duna. Minha primeira vez de camelo. Sinto-me como uma aventureira. Foi um sucesso retumbante. Mesmo colegas com quem eu não falava desde o ensino médio comentaram: Lúcia, você parece 10 anos mais jovem. E eles falavam sério. Sentia-me bem, não poderosa, mas vista como alguém vibrante, viva, não definida pela maternidade, viuvez ou sacrifício silencioso. Mas, ainda assim, nenhum comentário, nenhum curtir, nenhuma palavra de Daniel ou Ângela. E essa ausência começou a me corroer. Acontecia algo. Naquela noite fiz a ligação. Daniel, está tudo bem? Estamos bem, mãe, ele disse com voz cansada. Que tal a viagem? Maravilhosa. O Egito é incrível. Hesitei. Como está o Ícaro? Acabou de deitar, Daniel disse e fez uma pausa. Mãe, quando exatamente você volta? Franzi a testa. Não te enviei o itinerário? Tenho mais 10 dias aqui. Ah, claro. O tom dele era desconfortável. Só queria verificar. Cuide-se. Ok. Estaremos aqui quando você voltar. Depois de desligar, senti que algo não estava certo. Não era uma preocupação simples. Era um cálculo, uma medição do tempo quando eu voltaria, quando me teriam de volta em órbita, mas eu não conseguia identificar exatamente o que estava errado. Durante os dias seguintes, visitamos mais lugares, cada um mais impressionante que o anterior. Navegamos pelo Nilo em um pequeno barco, observando as estrelas à noite e passando por terras agrícolas e os antigos templos de Luxor durante o dia. Paramos em Hurghada, uma cidade do Mar Vermelho onde a água brilhava como cristal e cardumes de peixe se moviam entre meus pés. Depois,
passeamos pela antiga cidade de Heliópolis, ao sul do Cairo, onde as paredes ruidosas sussurravam o orgulho e a sabedoria dos antigos egípcios. Cada dia me trazia uma nova vista para me apaixonar e em cada parada, eu sentia uma nova versão de mim mesma despertando. Na 10ª noite, nos hospedamos em um acampamento de tendas beduínas situado em um oásis na borda do deserto do Mar Vermelho. Tecidos coloridos cobriam as tendas. Tapetes cobriam o chão sobre nós. As estrelas cintilavam como segredos no vasto céu do deserto. Depois de jantar, nos reunimos ao redor de uma fogueira. Um grupo de jovens beduínos pegou tambores e um alaúde, cantando baladas antigas com vozes que pareciam ressoar diretamente do coração das dunas, esculpidas pelo vento, evocadoras, belas. Naquele momento, senti algo que não sentia há anos: alegria e liberdade. Não o tipo de sonho que surge ao escapar, mas o de recuperar algo perdido. Então percebi que não é que eu não ame minha família. Claro que sim, sempre a amei, mas também quero que me amem com respeito. Quero me sentir parte de algo, não como algo que é dado por certo, não como algo que fica em um canto, mas como uma pessoa que importa. No 11º dia, visitamos o Vale dos Reis do outro lado do rio de Luxor. Ali, sob o sol escaldante, jazem as tumbas de faraós há muito tempo desaparecidos. Em seu interior, luzes tênues iluminavam murais que haviam sobrevivido milhares de anos. Parei em frente ao local de descanso de Tutankhamon, contemplando as intrincadas pinturas sobre a vida, a morte e a eternidade, e senti uma estranha e serena calma. A vida humana é curta, dolorosamente curta, e eu havia passado a maior parte da minha me entregando completamente aos outros, sem nunca parar para me ver realmente. Quando me virei para sair da tumba, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Olá, é a senhora Lúcia Rodrigues? Disse uma voz feminina jovem. Sim, sou eu, respondi um pouco desconcertada. Ligamos do Banco do Brasil para confirmar uma transação recente. Você pagou 3.000 para uma agência de viagens no Egito. Sim, fui eu disse. Ótimo, obrigado. Também notamos várias compras recentes, equipamentos para as atividades ao ar livre, roupas e artesanato local, totalizando cerca de R$ 4.000 nas últimas 2 semanas. Você as autorizou também? Franzi a testa levemente, mas respondi. Sim, todas. Entendido. É apenas uma verificação de rotina. Seus gastos estão um pouco fora da sua atividade habitual. Ela explicou gentilmente. Depois de desligar, uma estranha desconforto se apoderou de mim, fora do meu padrão habitual de gastos. O que isso deveria significar? Só porque sou uma mulher mais velha, só posso comprar comida e remédios para a pressão? Não deveria viver? Superei rapidamente. Esta viagem, este momento da minha vida, é a primeira vez que realmente vivo para mim. Ninguém pode definir isso, nem mesmo um algoritmo bancário. No 12º dia, chegamos ao centro histórico islâmico do Cairo. Caminhamos por estreitos becos de pedra, onde as crianças jogavam futebol nas esquinas e os idosos se sentavam na entrada das casas de chá, tomando sol. O ar estava carregado com os longos e ressonantes chamados para a oração. Encontrava-me diante de uma antiga mesquita com seus desgastados muros de tijolos e suas portas de bronze envelhecidas pelo sol, silenciosamente majestosas. Por razões que não podia explicar, senti-me em paz absoluta. Em uma pequena loja de artesanato, encontrei o lenço perfeito para Ícaro, um lenço infantil com bordados coloridos e estampas de hieróglifos e gatinhos, símbolos da deusa egípcia Bastet. Para mim, escolhi um xale dourado claro, suave como a luz da manhã sobre o Nilo. O lojista, um egípcio caloroso, olhou para mim com curiosidade. Você viaja sozinha? Perguntou com surpresa e admiração. Com todo respeito, senhora. Você tem um coração forte. Sorri. Levou um tempo para eu perceber que podia. Enquanto ele me entregava minhas compras embrulhadas, acrescentou. Minha mãe jamais se atreveria a viajar sozinha. Você é inspiradora. Suas palavras caíram suavemente, mas com firmeza, como uma mão sobre meu coração.
Durante esses últimos dias, eu havia escutado essa frase uma e outra vez. Você é corajosa, você é diferente. Essas vozes eram como a luz do sol que se filtrava em um quarto que estava fechado há anos. Pela primeira vez, eu me olhei de verdade no espelho e o vi claramente. Nunca fui valiosa apenas porque precisavam de mim. Fui valiosa porque existo, porque sou e sou extraordinária. Naquela noite, em meu quarto de hotel, revisava as centenas de fotos que havia tirado. Amanheceres sobre ruínas de templos, dunas de areia dourada, entardeceres no rio Nilo, momentos espontâneos em que ria com gente que acabara de conhecer. Cada imagem não era apenas um instantâneo do mundo. Nelas eu via uma versão de mim mesma que quase havia esquecido que existia. Uma mulher que sorria livremente, uma mulher que se pertencia a si mesma. Então meu telefone tocou. Era Daniel. Mãe, você está bem? Sua voz estava tensa pela preocupação. Vi nas notícias que há um vendaval no Egito. Você está bem? Estou bem. O vento não está forte e de qualquer forma estamos dentro. Me comoveu. Talvez ele se importasse mais do que eu pensava. Voltamos amanhã. Estarei em casa depois de amanhã. Graças a Deus. Ele exalou com força. O Ícaro não para de falar de você. Diz que quer que você lhe conte histórias do Egito quando voltar. Tem um monte e presentes para todos. Eu disse sorrindo. Até um mimo para você e para Ângela. Houve uma pausa. Então Daniel disse com voz rouca. Mãe, sinto muito, nós erramos. Pisquei. Não esperava que ele dissesse isso. Não tão diretamente. Tudo bem, eu disse em voz baixa. O passado está, não? Ele disse dessa vez com mais firmeza. Preciso que você ouça. Estes dias sem você me fizeram perceber o quanto você significa para esta família. Ícaro pergunta por você todas as noites. Ângela até disse que a casa se sente fria sem você. Fomos egoístas. Simplesmente esperávamos que você estivesse ao nosso redor. Nunca paramos para perguntar o que você queria ou precisava. Suas palavras me impactaram mais do que o esperado. Meus olhos se encheram de lágrimas. Esta era a desculpa que eu estava esperando. Não apenas palavras, mas reconhecimento. Mãe, pode nos perdoar? Sua voz embargou. Eu prometo, nunca mais te deixaremos de lado. Bobo, eu disse, secando uma lágrima. Claro que te perdoo. Fico feliz que você finalmente tenha entendido. Estamos ansiosos para que você volte para casa. Ele disse e então hesitou. E tem mais uma coisa. Precisamos da sua ajuda. Eu me endireitei. O que aconteceu? O Ícaro está bem? Ícaro está bem, ele disse rapidamente. É outra coisa. Prefiro falar quando você estiver em casa. Está bem, eu disse, embora um nó se formasse em meu estômago. Não conseguia me livrar da sensação de que algo não estava bem. No dia seguinte, iniciamos a viagem de volta. Durante o voo, olhei pela janela a interminável extensão de deserto que se estendia a meus pés. As últimas 2 semanas haviam me parecido surreais, como um sonho vívido, mas haviam me mudado. Esta viagem não só me abriu os olhos para o mundo, mas me abriu os olhos para mim mesma. E agora eu sabia. Não importa a sua idade, você merece uma vida própria. Aterrissamos logo depois das 9 da noite. Daniel e Ângela estavam esperando na porta com Ícaro, apesar de já ter passado da hora de ele dormir. Vovó! Ícaro correu em minha direção e me abraçou forte às pernas. Senti tanto a sua falta. Eu também senti sua falta, meu amor, eu disse, abaixando-me para abraçá-lo. Ele parecia mais magro. Você tem comido bem? Sim, mas não está tão gostoso quanto essa comida da vovó, ele disse com bico. Me trouxe algo? Eu ri e tirei a sacola de presente da minha mala. Olha, um chapéu do Egito. Você vai parecer um pequeno faraó. Ele pegou o colorido adorno de cabeça e correu para o espelho, dando voltas. É perfeito. Obrigada, vovó. Vê-lo feliz me encheu de ternura. Aconteça o que acontecesse, esse menino sempre seria meu ponto mais sensível. De volta para casa, comecei a desfazer as malas e a distribuir lembranças. Uma gravata de seda para Daniel, um kit de cuidados com a pele para Ângela. Mãe, isso é demais, disse Ângela com doçura,
envergonhada ao aceitar o presente. Você não deveria gastar tanto com a gente. Está tudo bem, respondi com um sorriso. É meu dinheiro. Finalmente estou aprendendo a gastá-lo com alegria. Esta viagem me ensinou algo importante. Dinheiro é para ser usado, não só para ser economizado. Daniel e Ângela trocaram um olhar rápido, mas não disseram nada. Quando terminei de desfazer as malas, já era tarde. Ícaro estava caindo no sono nos braços de Ângela e ela o levou para casa para deitar. Daniel ficou para trás. Há algo que preciso conversar com você, ele disse, mudando o tom. Mãe, como foi a viagem? Daniel sentou-se no sofá com uma aparência um pouco desconfortável, mexendo na bainha da manga. Foi incrível, eu disse, dando-lhe um copo d'água. O Egito é lindo, as pessoas são amáveis. Eu realmente precisava desta viagem. Fiz uma pausa e perguntei. E você, como estão as coisas em casa? Ele hesitou. Tem estado bem. Ele me olhou e depois desviou o olhar. Mãe, há algo que preciso te dizer. Só pelo tom dele soube que não seria nada bom. O que foi, Daniel? Não enrole. Ele respirou fundo. Fui demitido no mês passado. O quê? Olhei para ele com incredulidade. Por que você não me disse antes? Não queria te preocupar e pensei que encontraria algo rápido. Ele disse, abaixando a cabeça, mas tenho enviado um monte de currículos. Ninguém me ligou de volta e agora a hipoteca está no nosso pescoço. Eu não precisava que ele terminasse. Entendi. Pagar uma hipoteca de 2.000 não é brincadeira para alguém desempregado. E a Ângela? Como está o trabalho dela? Ela continua trabalhando, mas a renda dela mal cobre o básico, Daniel disse em voz baixa. Estamos ficando para trás. Mãe, sei que é um momento ruim, mas você quer que eu te ajude a pagar a hipoteca? Eu disse categoricamente. Não, eu não quero. Ele agitou as mãos. Só pedir emprestado um pouco. Só até eu me recuperar. Eu juro que te devolverei. Não respondi de imediato. Observei-o atentamente. O filho que eu havia criado sozinha. Ele tinha o rosto abatido, os olhos sombrios pelo estresse. Era evidente que o peso de tudo o oprimia. Quando exatamente você foi demitido? Perguntei. Em meados do mês passado, logo depois de voltarmos das Maldivas. Ele admitiu. E você não se deu ao trabalho de me contar então? Minha voz endureceu. Se eu não tivesse viajado, você continuaria escondendo isso de mim? Eu queria resolver sozinho. Ele parecia envergonhado. Não queria ser um fardo. Você não me incomoda, eu zombeti. Quanto custou a viagem para as Maldivas? O rosto dele corou. 10.000. 10.000! Alcei a voz. Você já estava prestes a perder o emprego, e ainda assim gastou tanto? Nós reservamos antes de eu ser demitido. Não era reembolsável, ele disse rapidamente. E eu realmente pensei que conseguiria algo imediatamente. Então você estava disposto a gastar 10.000 em férias na praia, mas não pôde me dar nenhum bilhete extra. A raiva voltou à tona. E agora que o dinheiro acabou, agora que as contas te sufocam, você lembra que sua mãe existe? Não, não é assim. Daniel tentou falar, mas eu o interrompi. E então? Levantei-me, andando de um lado para o outro. Quando você tem um monte de dinheiro, sou invisível. Mas quando está sem um tostão, de repente sou o banco. Mãe, por favor, não diga isso. Daniel disse com a voz embargada. Ele tinha os olhos úmidos. Sei que erramos, mas não tenho mais opções. Se atrasarmos mais nos pagamentos, poderíamos perder a casa. Olhei para ele. Olhei para ele de verdade. Ele não mentia. Estava assustado, desesperado e continuava sendo meu filho. Mas esta viagem me ensinou algo vital. O amor incondicional não implica sacrifício incondicional. Dar sem limites só ensina a continuar recebendo. Quanto você precisa? Perguntei em tom tranquilo. Só 3 meses. 6.000, ele disse com cautela. Prometo que encontrarei algo logo. Te devolverei. E se não o fizer? Perguntei. Eu vou dar um jeito. Ele disse com a voz quase um sussurro. Mãe, eu vou te emprestar o dinheiro, mas com uma condição. Eu disse depois de um longo silêncio. O que for é só dizer, respondeu Daniel rapidamente, quase com demasiado entusiasmo. 3 condições, na verdade. Eu o corrigi, levantando-me.
Primeiro, isto é um empréstimo, não um presente. Você assinará um contrato e o pagará em 3 meses. Segundo, de agora em diante, se houver férias em família, estou incluída. Não me deixe de fora. E terceiro, quando eu for jantar na sua casa, não quero me sentir como uma convidada na minha própria família. Daniel piscou surpreso e assentiu lentamente. Sim, estou de acordo com tudo isso. Mãe, sinto muito. Nós erramos de verdade. Perceber seu erro é o primeiro passo, eu disse, suavizando um pouco a voz. Mas depois disso, quero que você me trate como se eu fosse da família, não como alguém que desaparece até que você precise de algo. Mãe, você é o mais importante da nossa família, ele disse com voz trêmula. Eu juro que nunca mais te farei sentir excluída. Olhando para ele, cru, sincero, eu acreditei que ele falava sério. Às vezes, é preciso tocar o fundo do poço para finalmente ver o que realmente importa. Na manhã seguinte, fui ao banco e retirei R$ 6.000. Dei a ele 2.000 adicionais como colchão de segurança. Daniel assinou uma nota promissória à mão, prometendo devolver com juros em 3 meses. Obrigado, mãe. Daniel pegou o envelope com lágrimas nos olhos. Não te decepcionarei. Eu prometo. Concentre-se em se recuperar, eu disse, dando um tapinha em seu ombro. Mas lembre-se das promessas que fez. Eu farei, ele disse solenemente. Nos dias seguintes, pude sentir a mudança. Ângela começou a me convidar para jantar regularmente. Daniel ligava apenas para saber como eu estava ou para falar sobre contatos. Ícaro se agarrou a mim como uma lapa, sempre suplicando por mais histórias do Egito. Um mês depois, Daniel ligou sem fôlego e emocionado. Mãe, consegui um emprego, ele disse. O salário não é tão alto como antes, mas a empresa tem potencial e é perto de casa. Finalmente terei mais tempo com você e Ícaro. Que boa notícia, meu amor. O importante é a estabilidade. O resto virá. Mãe, quero começar a te pagar já, ele disse. Sei que é cedo, mas não quero que a dívida continue pendente. Não há pressa. Primeiro certifique-se de que está bem, eu disse. Você passou por muito, concentre-se em reconstruir. 2 meses depois, recebi uma transferência de R$ 6.600. Ao abrir a mensagem, sentei-me em silêncio com a mão no coração. Não se tratava do dinheiro, mas do respeito, da responsabilidade, da mudança que eu estava esperando. O que mais me comoveu foi o que Daniel disse em seguida. Mãe, ele me disse, uma noite depois de jantar, estamos planejando uma viagem ao Japão na primavera para ver as cerejeiras em flor. E desta vez começamos com você. Estamos economizando para o melhor hotel. Você vem com a gente? Pisquei. Vocês realmente querem que eu vá? Claro, interveio Ângela. Você foi para o Egito sozinha. Não vamos deixar você voar sozinha novamente pelo mundo. Além disso, Ícaro disse que uma viagem sem a vovó não conta. Meus olhos se encheram de lágrimas. Isso era o que eu esperava. Nada de luxos, nada de recompensas, apenas inclusão. Inclusão real e sincera. 3 meses depois, eles cumpriram sua palavra. Os 4 estávamos sob nuvens de suaves flores de cerejeira rosadas em Kyoto. Ícaro usava uma pequena yukata e corria entre as árvores. Nós o perseguimos rindo, e o som ressoava como sinos de vento pelo parque. E naquele momento eu soube. Cada grama de dor, cada lágrima, cada jantar solitário, tudo me havia conduzido a isso, a esta alegria, a esta cura, a esta família. Em um tranquilo templo escondido atrás de uma fileira de sakuras, fiz um desejo, que minha família se mantenha unida, que meu filho e meu neto se mantenham sãos e bondosos, e que eu continue vivendo com bravura para mim. Quando cheguei em casa, imprimi 2 livros de fotografias, um para o Egito e outro para o Japão. Juntos contaram a história de 2 momentos decisivos em minha vida. No Egito, lembrei-me de quem eu era. No Japão, minha família me lembrou. Agora, toda vez que meus amigos me dizem a sorte que tenho de ter um filho e uma nora tão atenciosos, eu simplesmente sorrio e digo: boas relações não caem do céu, elas são construídas com esforço, respeito e compreensão mútua. De ser excluída a ser aceita, só precisei de uma viagem audaciosa para provar meu valor. E meu filho teve que perder o controle para aprender a apreciar o amor.
Às vezes, manter-se firme, não com raiva, mas com a verdade, é a única maneira de ser visto. Porque o amor verdadeiro, nunca deveria ser uma rua de mão única. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com Vozes de Maria. O que essa história fez você sentir? E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você realmente quiser me apoiar, pode me enviar um super thanks. Esses gestos me ajudam muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Na tela você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas, que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida. São histórias que emocionam, ensinam e fazem refletir. Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima história de vida aqui no Vozes de Maria.